O mundo inteiro está falando sobre algo revolucionário para a nossa saúde, que é a suplementação. Por esse motivo, no domingo, na nossa sala de entrevistas hoje, eu convido a Fabiola Faleiros. Ela é CEO da La Farma, uma super farmácia de manipulação aqui em São Paulo, e ela veio trazer todas as verdades e mitos sobre a suplementação. Para quem é, o que ela usa, o que a gente pode prescrever aí nos próximos anos e o que tem de novidade no mundo da suplementação. O programa Você Mais Mulher começa agora. Até mais! E na nossa sala de entrevista, hoje eu fiz questão de trazer essa convidada, que ela é expert no assunto, um dos assuntos que a gente mais vem falando no mundo da medicina, de medicina integrativa, do mundo wellness, de bem-estar. Eu tô aqui do meu lado, muito prazer, abrir o estúdio, abrir nosso programa para você, Fabiola, que é farmacêutica e hoje CEO da La Farma, que é uma farmácia de manipulação super conceituada. Então, bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando do programa. Que bom, digo mesmo. Obrigada. E a gente já vai mergulhar nesse assunto, tá? Vamos o mergulhar. Papo é suplemento, a farmácia de manipulação. Primeiro, antes da gente entender como que a gente vai falar disso, que vai ser das pautas da entrevista, eu quero entender como que você mergulhou nesse mundo, né? A gente estava conversando nos bastidores, você se formou na faculdade de farmácia lá em 99. Exatamente. E que é um mundo completamente diferente entrar na farmácia, há 26 anos atrás e agora, que é um mundo completamente novo. Qual foi o teu desejo, o teu sonho para entrar nesse universo? Então, Arthur, eu sempre falo que todo mundo fala, você fez farmácia, como você escolheu, né? Uhum. Eu era pequena, né, nessa fase de descobrir, de escolha, né? E aí eu tinha uma avó que era doente e eu sempre falei para ela, olha, eu vou fazer seu medicamento. Uhum. Eu quero fazer seu medicamento, não me sei, é nato meu de querer fazer medicamentos desde sempre. E aí fui fazer a faculdade, não pensei, não tive outra escolha, não pensei em fazer outras oportunidades, eu pensei sempre em fazer farmácia. Então foi uma escolha mesmo de vida mesmo. Então eu falo que eu não sou a farmacêutica frustrada, eu sou a farmacêutica nascida, nata, né? E legal a gente entender isso, né? Porque foi de uma questão familiar, de um desejo, uma ideia ali de querer salvar a sua avó, né? Tratar a sua avó. E isso te inspirou profissionalmente. Que bacana essa história. De ajudar o outro, né? E eu acho muito bonito a profissão. Lógico. E isso também entra um pouquinho até no lado do propósito, de bater no peito, de realmente entrar nesse mundo, que é um mundo que a gente vem falando demais. Demais. Né? Hoje, quem não conhece pode não suplementar, não utilizar. Mas quem nunca ouviu falar de suplemento, né? Como que você vê esse boom do mercado, esse boom da atualidade? Nos últimos 5, 10 anos, talvez tenha aumentado muito mais a questão de prescrição. E daí, como que você enxerga a atualidade em relação a farmácias e manipulados? Então, hoje, a gente fala, né, que a gente tem com a qualidade de vida melhor, nós estamos vivendo mais, as mulheres querem ficar mais bonitas, né? Então, essa geração, essa nova... como é que eu vou dizer, a nova proposta de vida das pessoas, então veio casar com o que a gente tem que trazer, novidades para o nosso organismo, para a nossa saúde, então eles vieram para ajudar, então essa onda foi para o que a gente quer esticar, a gente quer longevidade, Perfeito. Né? Então os suplementos eles vieram para contribuir para isso. E a função da manipulação nesse segmento é ajudar mesmo a proporcionar isso para as pessoas. Então, é isso que eu falo, eu ajudar, né? De todas as formas, né? Seja a mulher para ficar mais bonita, seja ela para emagrecer, seja para calvície, seja para queda capilar, né? Então, a gente tem um mundo, um universo hoje com um monte de coisas maravilhosas que nos ajudam a seguir, né?
com mais qualidade de vida. Exato, e né? assim, eu acho que esse abraço, essa procura veio muito no momento pós-pandemia. Exatamente. Né? Que as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde, com a sua longevidade, que provavelmente viram alguns, né, parentes, amigos perderem a vida por uma questão de um vírus que a gente conheceu na prática. Isso é verdade. E chegou esse estalo na nossa mente. Chegou a hora de eu cuidar da minha saúde, de não procurar o médico apenas na doença, de procurar o médico de forma preventiva. Foi até esse caminho que eu entrei nesse mundo de manipulação, de suplementação e de medicina preventiva, que é um dos carros-chefes, né, hoje na tua prática. Então, assim, falar de suplemento é uma prática que a gente vê cada vez mais. Então, eu fico muito feliz. Hoje, eu suplemento, para você ter ideia, a minha avó. Olha que bacana, ela tem 83 anos, claro que os suplementos específicos para ela, e quando a gente fala, né, e trazer você aqui, Fabiola, hoje, para falar de manipulação, é falar também de individualidade. Exatamente, né? Personalização, individualização, porque cada organismo é cada necessidade é uma. E é igual você falou, né? A sua avó de 80 anos vai precisar, né? De uma suplementação X. Né? O jovem que quer malhar, que quer suplementar é outra, né? E a gente consegue fazer essa personalização de acordo com a necessidade de cada um. Perfeito. Isso é muito bacana. Né? Eu acho que assim, até é gratificante, porque, por exemplo, vamos pensar em um suplemento, o Whey Protein, super bem comentado, a gente super fala. Talvez a função do Whey Protein para mim é completamente diferente do Whey Protein para minha avó, que também usa. Então, o mesmo suplemento, a gente consegue identificar objetivos de prescrição diferentes para ver um resultado individual. Então, sempre tentar colocar isso como regra, né? Que a suplementação não é receita de bolo. Não é receita de bolo, gente. É igual eu falo, nem emagrecimento é uma receita de bolo, né? Todo mundo acha que emagrecer é só parar de comer, né? Tem tanta coisa envolvida, né? Por exemplo, pele, né? Tanta coisa envolvida. Então, eu falo que não tem uma receita, né? São individuais, individuais a rotina de cada um, né? Perfeito. Até porque, assim, eu não sei como é que é a sua prática em relação à loja, à farmácia, a vender, mas, assim, é muito comum chegar no meu consultório a paciente que fala, olha, doutor, eu quero usar isso, porque a minha vizinha usa, a minha prima já usou e melhorou. É muito comum isso. Muito comum. Então, explicar que suplementação anda muito, muito em paralelo com individualidade e com uma prescrição específica para você, né? Por isso que temos, né, os médicos, os nutrólogos, os farmacêuticos. Por quê? Para ouvir essa necessidade da rotina e você enquadrar, né, na rotina da pessoa, porque essa coisa de levar o que o vizinho toma, tudo é até perigoso, eu acho, né? Total. Existe até, para quem está assistindo aí e já usou de alguma forma esses multivitamínicos, né, que a gente fica um pouquinho receoso, existe uma síndrome, que eu não vou falar o nome da síndrome do multivitamínico nos Estados Unidos, que é síndrome do tal suplemento, do tal multivitamínico. Por que isso acontece? Porque o indivíduo, ele passa a vida inteira tomando o mesmo multivitamínico, que são microdoses, são doses muito pequenas, acaba não suplementando o que ele precisa e, de certa forma, até forma errônea, acaba suplementando algo que não precisa. Exatamente. Então faz uma intoxicação de uma vitamina. E outro conceito que é bem bacana, a gente até já conversou nos bastidores sobre isso, não é porque é suplemento que é algo saudável. Claro, tudo depende da necessidade. Né, dose. Necessidade, usar de forma indiscriminada, porque a blogueira usa, porque o ator usa, Então isso é muito importante. Por mais que não seja um remédio, não seja um tratamento farmacológico, o excesso também faz mal. Exatamente. Igual todo mundo fala assim, a falta de vitamina, mas e o excesso de vitamina também faz mal, né? É isso. É a mesma coisa voltando para a pele, né? Vamos tirar da suplementação, vamos voltar para a pele. Aquela forma, por exemplo, que para melasma da colega, pode escurecer sua pele. Porque ela não pode ter dito para você o modo correto de uso. Então, ela pode virar um problemão aí, né? Exato. Não é? Então, a gente tem que... Eu falo por isso que vai nos especialistas, faz direitinho, personalizado, cumpre o seu tratamento, é individual. Nós somos individuais, né? Exatamente. Então,
são medicinas diferentes, prescrições diferentes para públicos diferentes. Exatamente. Uma questão assim mais de curiosidade da minha parte. Hoje, a nível Brasil, como é que está essa questão da farmácia, de manipulação, de regulamentar, de criar um novo ativo? Isso está fácil? Tem leis que protegem o farmacêutico? Como que é? Você fala no sentido de... Nós temos a Anvisa, né? Que é um órgão nosso regulador, né? Nós podemos fazer hoje... quem tenha todas as licenças, como nós temos que trabalhar com todas as licenças, então qualquer medicamento, né? Alguns são de prescrição médica, né? Que a gente sabe quais são todos eles, os medicamentos tarjados, os hormônios, né? Todos são de indicação médica. Os suplementos, ou os nutracêuticos, ou os nutricosméticos, é que hoje são, pela Anvisa, liberados para prescrição para outros profissionais. Tá, de né? saúde também. De saúde também, né? Tudo de acordo com a legislação ou o conselho de cada classe, Perfeito, né? perfeito. Então, cada um tem as suas limitações. Mas nós hoje podemos fazer, você falou em nível Brasil, atender todo o Brasil, elas estão todas regulamentadas, a maioria das farmácias. Tem muito mito, né? Que eu falo mito, aproveitando aqui, né? De que as farmácias de manipulação são errôneas e que a gente troca e que a gente põe farinha. Gente, assim, nós temos regulamentação. A farmácia hoje, pelas leis da vigilância sanitária, nós seguimos quase os mesmos padrões da indústria, só que num tamanho menor. Tudo que a indústria pratica na rotina dela, do laboratório, a gente tem que fazer também, só que de uma escala menor. Né? Então, mas as regulamentações, a fiscalização é a mesma. Perfeito. Hoje em dia, quem não faz direito não fica no mercado. É muito difícil. Né? Não, que bom você falar isso, assim, que bom a gente perguntar e levantar essa bola, porque precisa ser quebrado esse tabu. Precisa quebrar esse tabu. E tanto eu acho que assim, é tão relevante a gente falar disso, que as grandes indústrias farmacêuticas já estão querendo entrar no mundo da suplementação. Né? Por exemplo, se fosse tão ruim, tava todo mundo querendo ir para esse segmento. E não fazia tanto sentido na saúde da população, dos pacientes, né? Não teria uma necessidade de procura cada vez maior, de aumentar a incidência na prescrição. Então isso é um ponto bem bacana a gente salientar, porque a vigilância existe, é rigorosa, são regras que precisam ser cumpridas para a gente ter a certeza do suplemento que a gente está usando. Hoje eu tenho, por exemplo, para você ter uma ideia, quase 8 licenças para trabalhar. Então, você imagina que tirar 8 licenças não é fácil, né, no país, no Brasil, né? Então, significa que a gente é fiscalizado, né? Não só pela Anvisa, mas por todos os outros órgãos que fazem parte dessas autorizações. Então, a gente precisa quebrar esse mito. Profissionais bons e ruins tem em todo o segmento. A gente faz quando a gente tem um colega bom de trabalho, a gente não indica ele, seja o cabeleireiro, que gostei do meu cabeleireiro, vou indicar para nossa colega, minha amiga. Então, a farmácia é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Você vai indicar quem você confia, o modo de trabalhar, quem você quer, a região onde que a pessoa está, né? Então, isso é mito mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Bom, a gente falou, né? Eu falei para vocês que suplemento é o assunto do momento. Mas tem muito mais assunto no próximo bloco com a CEO da La Farma, farmacêutica, e até daqui a pouco. Olá, mais uma consulta para você. Esse quadro que eu quero trazer sempre conteúdos que eu falo para minha paciente no consultório, e a gente criou esse consultório aqui no cenário, no estúdio, para trazer informação para vocês. E hoje eu tenho certeza absoluta que eu vou trazer conhecimento novo, tá? Eu falo bastante sobre suplementos, sobre doenças, sobre, enfim, estudos, fatores de risco, mas hoje eu vou trazer conhecimento para vocês. Eu tenho certeza que alguns dados que eu vou falar hoje você não sabia.
A gente sabe, não precisa ser médico, para entender que num processo de emagrecimento eu preciso comer bem, né? Reduzir aí caloria, ter uma ingesta boa de proteína. E também eu preciso treinar com frequência. Então, atividade física e uma boa alimentação, né? Isso aí é fácil, a gente sabe. Mas um dos 3 principais pilares, tá? Associado à questão da dieta e do treino, que a própria Sociedade Americana de Obesidade já colocou como 3º pilar para o emagrecimento, é o sono. Exatamente. O sono é imprescindível para emagrecimento. Não existe emagrecer sem dormir bem, tá? Então, é uma informação que talvez para muitas pessoas seja nova, então eu quero colocar alguns dados nisso aí. A própria Sociedade Americana, né, de Obesidade já mostrou, olha que dado relevante, tá? Que pacientes que dormem até 6 horas por noite, ou seja, mesmo os pacientes que dormem bem, ou seja, não tem insônia, não roncam, não despertam à noite, acordam bem, não tem sonolência durante o dia, então um sono de boa qualidade, mas tem um sono até 6 horas, ou seja, né, dormem menos de 6 horas, eles têm, pasmem, 55% de chance de virarem obesos. Então, olha a importância da gente potencializar tempo de sono. A gente sabe que tempo é importante, qualidade é importante, e vem esse estudo aí mostrar que sim, dormir mais de 6 horas, mais de 6, 7 horas, vai prevenir e potencializar um processo de emagrecimento. Por que isso? Porque durante o sono, eu já falei aqui na aula de sono que eu dei, durante o sono a gente libera vários hormônios. Testosterona, o GH, hormônios da tireoide, cortisol. Mas um dos hormônios que são liberados durante o sono é um hormônio que chama leptina. Leptina nada mais é que o hormônio da saciedade. Então pensem comigo, se eu durmo menos, eu tenho menos hormônio, né? menos leptina, eu fico menos saciado e, consequentemente, eu tenho um padrão mais compulsivo, eu tenho uma necessidade de ficar beliscando ao longo do dia. Consequentemente, eu dificulto o processo de emagrecimento. Então, olha a importância disso aí. Então, é isso. O sono ruim vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Como que eu posso potencializar o meu processo de emagrecimento e dormir melhor? Primeiro de tudo, avaliar o porquê você dorme mal. Hoje, principalmente as mulheres, 70% das causas de dificuldade no ato de dormir, né, no ato de passar a noite bem aí com um sono com uma boa qualidade, são relacionados a distúrbios neurológicos, ansiedade, depressão. Isso faz com que essas pessoas, esses pacientes, demorem muito para induzir o sono. Então, o que a gente considera aí uma insônia inicial, que é demorar mais de 30 minutos para essa indução. Mas a gente tem que entender que não é tratar apenas o sono dessa paciente, a gente precisa tratar a ansiedade, tratar a irritabilidade, tratar a depressão. Por isso que a mulher, ela tem uma potencialidade de ter um distúrbio maior, porque essas questões hormonais, menstruação, própria gravidez, né, no próprio puerpério, que a mãe acorda com mais frequência do que o pai, daí vem o climatério, vem a menopausa. Todas essas alterações hormonais fazem com que a mulher tenha mais distúrbio de ansiedade, irritabilidade e depressão, interferindo num padrão da indução de sono e, por sua vez, potencializando a obesidade. Então, são dados completamente relevantes. Você que está num processo de emagrecimento, que às vezes não consegue chegar no objetivo que você quer, treina bem, come bem, mas ainda está com aquele padrão de compulsão, de ter baixa saciedade, de precisar beliscar, de sempre comer a mais, né? E isso pode ser uma consequência do teu sono ruim, tá? Pensar que dormir bem não é só chegar na cama e induzir o sono rápido, tá? Isso é muito importante. Sem contar a associação dos roncos, né? De roncar, de ter apneia, está associado também ao aumento de risco cardiovascular. Principalmente AVC e infarto agudo do miocárdio. Sim, hoje a gente não trata ronco para o teu marido, para a tua esposa dormirem melhor, né? Por causa do barulho e do incômodo. A gente trata ronco para o paciente não ter AVC e não
ter infarto agudo do miocárdio. Então, assim, eu quis trazer essa correlação sono-emagrecimento, porque hoje, quando a gente foca, né, nesse processo de medicação, hoje aquelas canetas emagrecedoras, das próprias suplementações, de montar uma dieta bem estabelecida, a gente sim tem que avaliar o sono do paciente. Então fica aqui a minha pergunta, uma autoanálise para vocês, né? Se questionarem, se auto-questionarem, como anda o sono de vocês? Será que o sono de vocês tem um padrão de boa qualidade? Fica aí a minha dúvida, o meu questionamento. Esse foi mais uma consulta para você, que sempre eu tenho muito prazer de abrir o consultório e trazer, talvez, um questionamento aí de casa, um questionamento aí de vocês, tá bom? Segue com o programa, tem muito mais matérias e conteúdo para vocês, e domingo que vem eu abro o consultório de novo para trazer a dúvida de vocês aí de casa. Até mais! Estamos de volta, mais um bloco aqui da nossa entrevista, hoje com a Fabíola Faleiros, que é CEO da La Farma, uma farmácia de manipulação farmacêutica, que falou pra gente no primeiro bloco, super interessante, esse amor, esse propósito que fez você escolher, né, a farmácia como a sua área de profissional, de atuação. Mas agora, como médico, eu vou te perguntar, não tem como fugir dessa pergunta, tá? Não quero nem saber, agora faz a cabeça pensar aí. 5 suplementos que a dona de uma farmácia de manipulação toma todo dia. Olha! Vamos descobrir meus segredos. Quero só ver. Bom, primeira coisa que eu acordo de manhã, como mulher, a gente quer aumentar o nosso tamanho do cabelinho, né? Então, eu vou falar minha rotina, hein? Porque eu uso. Eu uso um produto específico para o cabelo, chamado Keranat, que é um cabelo que deixa, é uma ceramidas ou de uso oral, né? Que deixa o cabelo... Já vou anotando aí vocês. Tomo silício, que é excelente para pele, para cabelo e unha, para as fuguinhas, para evitar as fuguinhas aqui, né? Aí depois eu passo meu hormôniozinho ali, né? Do libido que a gente tem que ter, né? Ali pela idade. Ótimo. Né? Aí depois, durante meu expediente de trabalho, eu tomo água, gente, bastante água, mas como eu tenho dificuldade para lembrar da água, tem uma dica, hein? Porque eu não gosto muito de água, então para não ficar sem tomar, eu saborizo, né, a minha água com BR-Sense, que é um ativo da farmácia que tem mais de 7 frutas vermelhas, né, nele, como antioxidante. Então, quando eu aromatizo a minha água, né, eu tenho lembrança de ficar tomando a água. Então, eu já aproveito tomar água com antioxidante. Bingo, acertou na mosca. Exatamente. Muito bom. Né, ou coloco um gengibre, um limãozinho, mas eu tenho que... Pra dar aquela palatilidade, ser mais fácil de lembrar. E o último? O último? O último eu uso uma formulação para memória, que vai B12, magnésio, vai ácido fólico, para ajudar aí na memória. Acho que magnésio para mulher. Magnésio. Principalmente, né, não você, mas principalmente depois da menopausa. Eu brinco que é imposto de renda. Tem que usar. Magnésio tem um benefício para a mulher, para todo mundo, mas para a mulher também, nessa questão cardiovascular, que é muito, muito importante. Beleza, respondido, o médico aprovou, adorei esses 5 aí. Não conhecia a água saborizada, depois eu quero experimentar. Agora o papo é sobre empreendedorismo. A gente sabe que a gente vive num país que às vezes atrapalha mais do que facilita um processo de abrir uma empresa. E eu quero entender como você enxerga a mulher hoje, a mulher CEO, a mulher proprietária, a mulher dona, num mercado que ainda tem um pouquinho de preconceito. Como que você bateu no peito para criar essa marca, essa loja, essa farmácia? O que você enfrentou lá no início e o que você enfrenta ainda nos dias de hoje? Hoje, assim,
lá atrás, né, há muitos anos atrás, a gente o preconceito era maior, né, com relação à mulher, porque foi o que a gente mais escuta, que a gente tem que ter tempo para tudo. Para cá, a mulher, né, ela não é só empresária, né, ela tem que ter a casa, os filhos, cuidar do corpo, cuidar né, da aparência do marido. Então, isso acaba com que o tempo da gente fica escasso. E Fabiola, com essa escassez de tempo, eu acabo ficando, às vezes, um pouco irritada. Mas por quê? Porque eu fico me cobrando a não ter feito alguma tarefa que eu deixei de fazer do dia. Então, eu acho que a irritabilidade do dia a dia, ou tem pessoas que causam, eu não tenho, mas muita gente tem insônia por conta disso, né? E às vezes eu acho que a gente tem que abrir mão, ou escolher, fazer uma agenda. Eu tento fazer assim, entre o que é a prioridade e urgência, né? Então, acaba que durante o dia a gente tem muitas urgências, mas essas urgências acabam tirando a gente muito do foco, né? Então, eu tento hoje, com a disciplina, depois de muitos tropeços, né? Hoje eu faço uma listagem de noite do que eu tenho que fazer primeiro no meu dia seguinte. Mas isso foi de bastante bater a cabeça e não consegui finalizar, e eu estava ficando irritada. Eu falei, não, eu tenho que mudar alguma coisa, né? Então, eu faço esse planejamento para mim mesma. E eu acho que o preconceito hoje eu não tenho muito, mas eu já enfrentei muito, né? O que eu vejo muito, assim, resistência, não é muito de colegas de trabalho ou de clientes. Eu vejo muita resistência masculina mesmo, né? Com relação a namorados, maridos, porque é difícil entender a vida da empresária, né? É difícil entender que às vezes você cansa, eu chegava em casa e falava assim, eu cansei de ser a super mulher, hoje eu quero ser cuidada. Então, isso às vezes bate mesmo na mulher empresária, né? Sim. Tem momentos que você não quer ser a Mulher Maravilha, né? Exato. Você quer ser cuidada também. Você fala assim, eu não tenho direito de estar cansada. Então, bate um pouco de preconceito nesse sentido de relacionamento, não com clientes ou com parceiros, não. E nesse mundo corporativo, esse mundo CEO, empresária, você, por exemplo, abriu a farmácia há quanto tempo? Faz 21 anos. 21 anos. Uma vida. É uma vida, gente. É uma vida. E o que você vê de desafios que lá no começo que você falou assim, cara, por que eu fui inventar essa moda? Já pensei nisso. O que aconteceu? Em 2014, né, 13, eu pré-fali, né? E aí, todo mundo falou assim, não, deixa isso de lado, a empresa, vai fazer outra coisa, vai trabalhar de funcionário. Eu não sei, eu tinha dentro de mim, empreendedor tem muito isso, né? Eu tinha dentro de mim que, só eu apostava em mim mesma, sabe? No meu negócio falido, só eu apostei. Falei, gente, só que eu não dei ouvido, sabe? E eu fui levando e fui indo devagarzinho, abri mão de um monte de coisas, passei uma fase bem difícil, mas tô aqui eu, com a farmácia, claro, aos trancos e barrancos, mas a gente levantou, graças a Deus hoje, né, eu consigo ter os funcionários, então eu acho que a gente precisa acreditar muito no nosso objetivo e ser muito fiel a ele, sabe? E às vezes as pessoas vêm e te tiram um pouco, não, desiste, não sei o quê. Eu, assim, realmente não ouvi. E eu acreditei mesmo. Acho que quem é empreendedor escuta aquela vozinha que fala, vai, né? Isso é muito importante. É importante e inspirador, né? A gente está falando com diversas mulheres aí em casa, então parabéns pela história. Eu já gostei de tudo, da avó, da inspiração e adorei esse termo pré-falir. Ainda não sei o que é pré-falir. Pré-falir. Eu falo que pré-falir porque foi assim. Não tem isso, né? É porque faltava uns 30 dias de suspiro, de falar assim, olha, só dá pra pagar os funcionários e fechar as portas. De repente eu falei assim,
Não, eu vou negociar com todo mundo, que é isso? Não, para com isso. E comecei a negociar com todo mundo, pedir ajuda pros parceiros. Falei, gente, aposta em mim, vamos lá, eu vou. E as pessoas pensavam assim, eu mesmo, eu vou dar voz para essa mulher, eu vou te ajudar. Os fornecedores me deram um prazo maior, os parceiros me indicaram mais, os clientes voltaram a fazer, todo mundo deu uma ajudadinha ali, sabe? É por isso que... E fluiu. E fluiu. Perfeito. Todo mundo fez um pouquinho. Eu conheci a Fabiola num congresso de estética, ginecologia e também saúde capilar, né? Que hoje é um dos teus carro-chefes, falar sobre cabelo, falar sobre estética. E hoje é algo que, querendo ou não, é o meu público-alvo. A mulher que se preocupa com saúde provavelmente é o teu público-alvo. Provavelmente a maior consumidora do teu produto são mulheres acima de 40 anos, provavelmente. Como é que você vê esse mercado do cabelo, esse mercado da estética, algo que há 5 anos era de um jeito, já era grande, provavelmente daqui a 5 anos vai ser maior ainda. Como a La Pharma, como a Fabiola, e como você vê é uma avalanche, né, de produtos, de procura. Como você enxerga isso? Então, eu enxergo, nós somos o quinto indo para o quarto país que mais se cuida, né? Que cuida da aparência, né? Então, todos os dias sai produtos novos, seja ele para uso oral, para uso tópico, para cabelo, para pele, todos os dias tem coisa nova saindo. E eu, como empreendedora, né? Eu tenho esse espírito, eu sempre vou um pouco assim, além. Por exemplo, eu como farmácia, eu tenho uma limitação às vezes para conseguir alguma matéria-prima, alguma coisa da indústria. Então, igual da indústria. Então, eu sempre vou pelos caminhos e eu consigo, às vezes, trazer igual o deles, da mesma dimensão, do mesmo tratamento, mas trazido para o mundo magistral. Então, eu vejo que, hoje em dia, cada pessoa que entra lá, cada mulher que entra lá, ela entra querendo ser uma mulher mais bonita, com mais disposição, e elas ficam... E, assim, o autocuidado, né, você se enxergar bem, e é o que eu faço para elas. Quando elas entram lá na farmácia, eu falo que elas entram para emagrecer, por exemplo, né? Aí eu falo assim para elas, mas o que te incomoda além do emagrecimento? Ela fala, porque eu tô caída aqui, que não sei o quê. Então, vamos tratar como um todo, vamos começar por um começo. Aonde te incomoda mais? Então, e lá, como tem um monte de opções, né? A gente vai estudando muito e faz essa parte individualizada. Elas vão vendo que dá resultado essa auto... Isso é muito gratificante, né? E elas voltam muito felizes, gente. Assim, se olhar no espelho e gostar da gente, né? Não tem preço. Tudo fica melhor, né? Até porque isso é autoestima, é saúde. É saúde. Autoestima e é saúde mental pura, também. Total, entender processo e fazer a mulher ter mais foco, mais disposição. Eu vejo assim... É tão gratificante receber uma paciente no retorno e falar, olha, doutor, meu intestino melhorou, o meu sono melhorou, eu tô menos ansiosa, menos calorões, tô mais disposta. Cara, isso é tão gratificante, e fazer ela entender o papel da suplementação nesse processo, porque a suplementação ela tem um poder muito maior do que o remédio em relação ao tempo de uso, à ausência de efeitos colaterais, né? Então, por ser algo natural, como a gente já falou. Então, eu imagino a tua felicidade, porque eu também sinto isso. Então, isso é muito bacana, a gente passar isso para as mulheres que ainda têm algum tipo de preconceito, ou que ainda não ouviu isso, né? Então, procure uma farmácia, procure um médico que fala desse pilar. Porque, por muitas vezes, as pessoas não usam porque o seu médico não fala, ou não foi atrás. Dúvida, né? Eu já tenho... O próprio médico tem preconceito, como é que a paciente não vai ter? Por exemplo, eu falo que... Eu sempre explico lá que tá tudo interligado. Então, por exemplo, eu tô com insônia, não durmo direito. Então, não dorme direito porque às vezes o intestino tá ruim. E se o intestino tá ruim e você não dorme direito, sua pele fica ruim. Entendeu? Então, é uma coisa que desorganiza a outra. Então, eu falo que o suplemento, ele veio para reorganizar tudo isso. E reflete, claro, na autoestima. Porque se você cuidou do intestino, que cuidou da insônia, você reflete na pele, né? Emagrece. E reflete no seu humor, que reflete na sua família. Entendeu? Então, não é isso. Assim, é uma sequência. Né? E eu acho que assim, a suplementação, ela também entra num ponto que a gente tem que explicar para o paciente
eu sempre falo isso, tá? Que é importante a gente dividir os suplementos de algumas formas. Existem suplementos que vão trazer uma melhora a curto prazo. Exatamente. Tá? Existem suplementos que vão ter uma melhora a médio prazo e existem suplementos que você não vai sentir a melhora. Vamos pensar no ômega 3. Cara, o ômega 3 é um excelente suplemento, eu prescrevo a rodo, eu uso há muito tempo. Mas assim, hoje por exemplo, eu não vou me sentir melhor no meu dia se eu tomei ou não tomei o ômega 3. Ai, que bom que você tocou nesse assunto. Porque é importante a gente entender que alguns suplementos eles servem para prevenir. Por exemplo, prevenir uma doença cardiovascular, uma doença, melhorar a massa magra, melhorar o intestino. Mas se eu tomar ou não tomar, eu não vou ver uma relevância significativa nos meus sintomas. Então, é importante explicar isso, porque senão o paciente investe, compra, toma e fala assim, gente, não mudou nada. E agora? Vou parar? Não, porque faltou informação. Então, é muito bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas geram uma expectativa grande, e quando gera expectativa grande num produto desse, é complicado, porque aí vem a história, ai, não funcionou, ai, não presta, ai, não sei o quê, mas é que tem produtos que são pra frente, né? Produtos de longevidade, você vai sentir quando você comparar com alguém da mesma idade lá na frente e que você vai estar muito melhor. Mas não é pra agora, é pra hoje, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. E as pessoas precisam ter esse conhecimento Isso é informação. hoje em dia. Eu acho que informar o paciente em relação a tudo, principalmente ao benefício e à vantagem, é muito, muito, muito importante. Eu conheço teus produtos, eu prescrevo teus produtos e eu consumo teus produtos. Mas eu quero que você traga essa informação, porque o que é suplemento? Se a gente for entrar no site da Anvisa, suplemento é qualquer ativo que pode ser em formato de comprimido, cápsula, goma, gota, gel, enfim, que vai fazer sentido pela ausência do alimento. Exatamente. Então eu estou suplementando algo que falta. Exatamente. Né? Nunca vou trocar um almoço por um shake, não é isso? Tá? Em relação a essas vias de administração, essas formas de apresentação, principalmente via oral, com goma, chocolate, a bala, como é que você vê isso? Faz sentido? É mito? Funciona? Fala pra gente. Funciona. Com algumas objeções, né? O que acontece? Por que elas vieram, as formas farmacêuticas, né? Pela necessidade de fazer uma adaptação para quem não pode fazer deglutição de cápsulas, essa é a principal, né? Que seja para criança, para idoso e para quem tem o problema de deglutição do medicamento. E para aqueles também que precisam, que está cansado de tomar vários medicamentos, que às vezes tem pessoas que tomam um monte de medicamento e está cansado, e é uma forma de fazer com que ele, como é que eu vou achar a palavra? Se torne mais fácil, mais palatável. Então, elas vieram para ajudar na parte do médico, para ajudar ele também a fazer com que tenha adesão do tratamento. Estava procurando essa palavra. Tenha adesão do tratamento. Então, foram criadas pirulitos, chocolates, gomas, iogurte, que mais que eu... A própria água saborizada. A própria água saborizada, para poder fazer essa adaptação. Então, o que eu acho só que não pode dar certo? Quando a pessoa, por exemplo, se eu fizer um medicamento ou um nutracêutico, um suplemento, vamos dizer suplemento, num chocolate, né, diet, né, que é funcional para isso, ele não pode achar que pode comer como qualquer outro chocolate. Ele tem que entender que ali tem a dose para o tratamento. Então, se é 1 é 1, se é 2 é 2. Então, não pode misturar isso como se fosse um alimento. Perfeito. Né? É só essa restrição. Então, a pessoa tem que ser disciplinada, né? Ou a mãe oferecer para a criança a dosagem correta, né? Que está lá. Então, assim, só para a gente firmar, bater martelo, a forma muda, a ação do suplemento, não. Não, permanece. Então, se nós formos tomar um suplemento, que seja no chocolate, na goma, vai ter a mesma função da cápsula, tá? A única questão é que, às vezes, também é importante explicar que, dependendo da forma que você vai apresentar e vai mostrar para o paciente, você não consegue colocar uma dose completa
em um bombom, Isso. em uma goma, em um Isso, pirulito. exatamente. Então, às vezes, a gente tem que entender qual que é a dose que o paciente quer, qual que é... Quer não, né? A dose que o paciente precisa, para a gente definir também A forma farmacêutica. Exato. Então, isso é importante, né? Porque se a dosagem for grande, por exemplo, a gente sabe que não cabe num chocolate só ou numa goma só. Então, aí tem que fazer em 2 chocolates ou 2 gomas. Mas aí, comendo as duas, você vai ter uma dose do que o médico prescreveu. Isso. Né? É isso. Agora, a forma farmacêutica, por exemplo, vou dar um exemplo da vitamina D, né? A vitamina D, ela é melhor absorvida porque ela é lipossolúvel quando está com alguma ingerir com algum alimento. Então, por exemplo, nada melhor do que com chocolate, né? Então, a absorção vai ser melhorada. A pessoa não precisa preocupar de tomar a vitamina D com o alimento. Então, isso vai ajudando. E para criança e para idoso, eles gostam muito. Ou a gente mesmo que está cansada de tomar cápsula, né? Exato. E às vezes também facilita... Às vezes, por exemplo, eu já tive problemas muito importantes em aeroportos, por exemplo, com creatina. Né? Levar um pó branco por uma viagem internacional, isso complica. Então, assim, sou médico, levo receita. O cara não quer nem saber. Então, às vezes, também tem esse viés que pode facilitar, manter. Às vezes, você viaja 3 dias, tudo bem, né? Eu não sou muito a favor de cancelar a suplementação. Mas 3 dias, mas às vezes são 18, 20 dias. Vou parar toda a minha suplementação, todo o meu tratamento por causa da viagem? Não. A forma também facilita essa adesão, né? Exatamente. E é prático também, às vezes, né? Para carregar, para levar, dependendo. Eu gosto bastante. A gente faz bastante lá. É muito prescrito as diferentes formas. Tô brincando. Um dos pilares que eu mais gosto e foco e estudo, e que eu acho assim de uma grande relevância, que eu acho que a grande maioria dos médicos e das pessoas não dão o real cuidado para esse pilar, é o sono. O sono é importante para tudo, você sabe. Tudo. Imunidade, concentração, foco, libido, emagrecimento. Olha, a gente vai ficar o programa inteiro vai acabar e a gente não vai conseguir finalizar. O que tem de mais novo, de moderno, de formas em relação à suplementação para o sono, que é um pilar tão importante? Para você ter ideia, a própria Organização Mundial de Saúde mostrou que 70% da população já dormiu, vai dormir ou dorme mal. Por que a gente não consegue tratar essa variável, esse pilar, de uma maneira não tão psicotrópica, né? Hoje, prescrições adoidadas aí de remédios psicotrópicos. Não estou dizendo que não precisa, só estou entendendo como que a gente pode tratar o sono com um pouco mais de gentileza com o mundo da suplementação. Com a suplementação? Primeiro que hoje tem os clássicos, né, os ativos clássicos naturais, que são os muito utilizados, né. Primeiro que eu acho que tem que tirar o celular da noite, né. Lógico, higiene do sono. Higiene do sono, tudo. Depois a gente traz na manipulação também a melatonina natural, que veio, né, para aquelas pessoas que não querem usar a melatonina porque é um hormônio e tal, ou com prescrição, e aí a gente tem a melatonina natural. Temos as ervas tradicionais, passiflora, mulungu, que é uma planta, melissa, valeriana, todas elas ajudam a gente a relaxar, né? A melatonina vem, mas com prescrição, né? Eu sempre falo, gente, tente tudo antes de entrar num medicamento psicotrópico para dormir, né? A gente tem que fazer higiene do sono. Exato. Vem os óleos essenciais que estão aí para ajudar também, né? Isso tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa nessa parte. Tem 5-HTP, que é precursor da melatonina. Tem, o GABA. Uma coisa que eu sempre falo na prática para os meus pacientes é entender a causa do teu distúrbio do sono. Exatamente. É uma ansiedade? Não adianta a melatonina. Não. A gente tem que tratar a ansiedade. Exatamente. Então, assim, é uma questão hormonal da mulher, às vezes uma menopausa, não adianta a melatonina. Não adianta o mulungu. Então, assim, entender a causa, para daí a gente conseguir tratar. Porque tem essa questão da melatonina, né? Ame ou deixe. Eu trago dos Estados Unidos, uso uma dose super alta, só vai trazer malefício, dor de cabeça, pesadelos, dia, né? Uma hipersonia no outro dia. Então, entender a causa do teu distúrbio, para daí potencializar. E entender também, uma coisa que foca aqui em mim, produção, entender uma coisa super importante, tá? Que
quando a gente fala em suplemento, focou? Quando a gente fala em suplemento, a gente não consegue comparar a ação de um suplemento com a ação de um remédio controlado. Tá? Então é entender que esse objetivo é médio e longo prazo. Eu não vou conseguir comparar, por exemplo, uma melatonina, um mulungu, uma valeriana com um remédio psicotrópico indutor de sono. Isso é impossível, né? Então, assim, é importante a gente trazer isso. Porque nem substituir, né? Nem substituir. Eu vou parar um remédio para usar um suplemento. Não vai trazer. Isso. Não vai trazer uma a ação. Então é entender esse processo. O suplemento ele vai ser e é um excelente aliado. Né? Eu não vivo sem meu suplemento. Eu só lembro que às vezes eu esqueci meu suplemento quando eu tô na metade do meu dia e falei assim, meu Deus, alguma coisa tá errada. Então o suplemento é um aliado, mas tem que saber utilizar e informar o paciente. Quando o corpo está em equilíbrio, né, que a gente fala que a suplementação traz isso, gente, automaticamente vai já ajudar no sono, né? E fazendo a higiene do sono mesmo, que a gente fala, gente, e também o gasto energético do dia também tem que ser, a gente fala igual o balanço energético do emagrecimento. O do sono também tem que ser assim, você tem que estar cansado, né? Se eu ficar sentado em frente à televisão e ligado o dia inteiro, lógico. E até de noite, muito provavelmente eu vou ter insônia. Exato, né? Assistindo programas ruins, lógico. Coisas ruins, notícia ruim, que estimule, automaticamente eu vou perder o sono, né? Então a gente tem que fazer de tudo para aquela parte do final da noite ali ser um pouco mais tranquila, o máximo que a gente puder, né? E eu acho que é isso. Exato. Ó, a gente tá terminando. Daria a gente podia colocar mais uns 2, 3 blocos aí, né, Fabiola? Tem e chama um entrevistador que gosta de falar com uma entrevistada que adora falar. Então, e 2 amigos, pronto. Exato. Mas a gente sempre finaliza a entrevista e eu vou pedir para você olhar lá na sua câmera, tá? Específico, e falar 3 dicas para as mulheres que estão assistindo a gente sobre suplementação. Como elas vão iniciar esse processo, o que faz sentido para elas. Sua vez. Tá. Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Decisão. Quero decidir mudar. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, eu, por exemplo, vou querer emagrecer. Como eu vou querer emagrecer? Primeiro, desinflamando. O que é desinflamar? É tirar tudo o que causa inflamação. Açúcar, sal, glúten. Não consigo? Então, tome um chazinho chá verde todos os dias, o limãozinho. Tudo que faz desinflamar. Desinflamar é emagrecer. Depois, cuide do seu intestino. O intestino conversa com o cérebro. Não tendo um intestino funcional, ele dá insônia, cansaço, fadiga. Cuide do intestino. Beba água saborizada ou não, né? Isso é importante para a pele, para tudo. São as minhas dicas. Perfeito. E comece. Exato. Comece de forma gradual, né? Não queira inventar 50 cápsulas por dia, porque vai trazer malefício. Coloque dentro da rotina o que pode ser feito, o que você vai fazer. Entendendo o processo e saber que provavelmente o suplemento possa ser um aliado a médio e longo prazo, talvez até ad eternum, né? De alguns suplementos. Entender isso. Exatamente. Né? Acabamos, Fabiola. Obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Adoro a sua competência, a sua energia. Obrigada. E principalmente os produtos. Obrigada. Então, obrigado aí mais uma vez pela presença. Para você que está em casa, a gente está colocando aqui embaixo o Instagram da La Pharma, tá? Que é excelente, aí tem várias opções. Viu? Eu quero que vocês entendam um pouquinho mais de todos os produtos que a Fabiola faz com muito carinho e com muita competência científica. E a gente está terminando mais uma entrevista no domingo que vem, com mais um convidado. Até mais e um bom domingo.